Sejam bem-vindos à nossa segunda aula, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre IA no dia a dia, né? Descobrindo onde a inteligência artificial já está ao seu redor. Então aqui nós vamos fazer, digamos que uma breve conscientização, né? Pensar um pouquinho sobre como a IA ela está presente no nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe, né? Então nós temos alguns exemplos práticos disso, né? Que é a própria Netflix, né? Com seus algoritmos ali de recomendação, o próprio Waze com geolocalização, localizações, mapas, o Spotify com recomendações de música, as lojas online, né? Que utilizam aí uma infinidade de algoritmos já, desde a recomendação de produto quanto a captação dos seus gostos, do seu estilo, daquilo que você pesquisa, e nos próprios chatbots de atendimento. Aqui nós temos uma característica extremamente forte, que são os chatbots, né, que a tendência do mercado é ter essa substituição de muitos funcionários de atendimento. Então, a previsão futura é exatamente essa, que todas essas pessoas que trabalham com atendimento em lojas ou seja quais forem as determinações semelhantes a isso, lojas, prédios, empresas privadas quanto públicas, elas vão ser automatizadas, certo? Esse atendimento primário ali, ele tende a ser automatizado por uma IA. O oi, tudo bem, o atendimento, qual é o questionamento, qual é o problema, tudo isso a tendência é se tornar IA, chatbots com IA. A IA nos bastidores, né? Nós temos justamente essa sugestão de produtos que adivinham o seu gosto. E, na verdade, não é que adivinham, mas tem um algoritmo, né, ali por trás de IA. Os corretores automáticos em mensagens de texto, que são um exemplo de inteligência artificial também. O reconhecimento facial ao desbloquear o celular. Os filtros anti-spam no seu e-mail. As legendas automáticas em vídeos. E isso vai se tornar cada vez melhor agora, né, com a capacidade aí da IA generativa melhorando. E muitas vezes a gente nem percebe que tudo isso é inteligência artificial, certo? Todas essas questões aqui. Por exemplo, a IA no trabalho, né? Ela pode ser usada para produtividade, né? Uma agenda inteligente, lembretes, assistente de voz. Todas essas coisas elas podem nos auxiliar no trabalho. Essa questão também de produtividade, ela vai estar sempre aliada à criatividade, né? Nós temos que nos tornar, digamos, cada vez mais analistas e cada vez mais adaptados à situação e sermos criativos de entender como aplicar a inteligência artificial no nosso trabalho, né? Para facilitar ali para a gente. Temos essa análise de dados aqui, que são ferramentas que analisam grandes volumes de informação, né? Essa aqui é, digamos, com a área do futuro, a questão dos dados, né? A nova moeda do século, no momento, são os dados, até porque as IAs, para elas se desenvolverem, elas precisam de dados, né? E elas vão ser treinadas exatamente com isso. E a comunicação, tradução automática, resumo de e-mails, resposta sugerida. Essa questão de comunicação aqui é algo que vai evoluir cada vez mais, né? Antigamente você precisava saber outro idioma, digamos assim, para ter um diálogo. E agora futuramente a gente vai ter tradutores automáticos, às vezes até em óculos ou no próprio celular. E isso vai acontecer cada vez de forma mais comum. Temos uma demonstração real, né? Teste com documentação para produtividade. A gente vai ter aqui, ó, vou mostrar para vocês um prompt, por exemplo, né? Analise o documento, eu vou colocar o tipo de documento, com foco em objetivo da análise, extrai os seguintes pontos-chave, pontos principais para extrair. A gente vai colocar aqui, ó, os pontos principais. O documento está, eu vou colocar o nome, o idioma e o formato de saída deve ser, né, formato desejado da entrega. Basicamente aqui a gente tem uma introdução ao prompt, a gente vai ter módulos aí aprofundados nisso, mas eu vou copiar aqui, ó, e eu vou ir lá para o chat GPT, tá? Primeiro eu vou pedir para ele reconhecer esse meu prompt, tá? Só porque eu não quero escrever no momento, então ele vai fazer a leitura aí para mim primeiro. Ó, agora eu posso copiar esse prompt, né? Seria como se eu tivesse digitado e aqui eu vou colocar, por exemplo, analisa o documento do tipo
memorando, foco, objetivo da análise, eu vou colocar simule o objetivo. Poderia pedir para ele simular tudo isso aqui. Extraia os seguintes pontos chaves, ó. Aí eu vou pedir também, eu poderia colocar aqui os meus pontos chaves. Simule os pontos chaves, eu vou pedir para ele simular também. Aqui eu posso colocar o idioma, tá? Eu vou só colocar PTBR, que ele também vai conseguir compreender. E o formato da saída deve ser... Eu vou colocar aqui um tipo de linguagem, mas eu vou colocar ó, em parágrafos. Eu vou citar 3 parágrafos, na verdade. Tá? E a partir desse comando, ele já vai me gerar aqui, ó. Análise, documento, tipo memorando, foco, ó. Ele me deu o prompt. E ele me respondeu aqui, ó. Se quiser, posso usar esse modelo para analisar um documento real ou criar um exemplo fictício com base nele. Né? Ele está perguntando se eu quero seguir ou não. Então, eu poderia fornecer esse documento com base nesse prompt. Ele analisaria o documento com base no prompt. Mas como eu não vou fornecer, eu vou pedir para ele gerar um exemplo fictício. Ó. E com base nisso, ele já vai gerar o documento para mim. Ó. Se quiser, posso gerar versões com outro tipo de documento, ou mudar idioma, formato de saída, e eu posso transformar isso aqui para o idioma que quiser. E claro que isso aí vai se adaptar conforme, digamos assim, na entrada de informação que eu dou para a ferramenta de IA, aqui no caso o ChatGPT, certo? A gente vai aprender isso aí mais para frente. Aqui a gente tem um exemplo de prompt simples, né? Aqui a gente já tem um exemplo de prompt completo, né? Bem mais complexo aí, né? Ó, sou um assistente especializado em análise documental. Seu objetivo é extrair rapidamente informações mais relevantes de documentos, reduzindo o tempo de leitura e aumentando a eficiência analítica. Aqui eu estou dando contexto de como ele deve agir. E aqui, tantas outras questões. Lembrando que esse documento do slide vai estar disponível aqui para vocês baixarem, tá? Ler com cuidado, copiar, testar. Mas, basicamente, vocês já perceberam que essas IAs aí, né? Elas têm essa capacidade de adaptação. E eu acho que o mais importante para vocês é fazerem esse teste, certo? Então, ó, vocês podem fazer uma lista com 5 maneiras que a IA pode ajudar vocês, né? Sem vocês perceberem. De que forma a IA ajuda vocês e vocês nem percebem? Vocês podem pensar em aplicativos aí que vocês usam, rede social, compras online, né? E navegações. Vocês podem fazer essa reflexão. Aonde tem IA aqui no meu dia a dia eu nem estou percebendo, certo? E é isso. Até a próxima aula.